Olá, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco a respeito de abaulamento mamário. Isso mesmo, então a glândula mamária, no caso do homem, né, no caso da mulher, pode aumentar de volume, mas especialmente na mulher, né, existe uma miríade de situações que podem gerar isso. Isso a gente pode tratar em um outro vídeo. Eu gostaria nesse vídeo de falar um pouco desses abaulamentos que acontecem na glândula mamária no caso do homem. Tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, que fala sobre assuntos de saúde, curiosidades relacionadas à área da saúde, recomendações, então você está no lugar certo. Então, aproveito para convidar você para se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e, de repente, dar uma curtida também, tá? Então, vamos ao vídeo. No caso do homem, assim como a mulher, tem também tecido glandular na região da mama. Só que no caso do homem, por questões hormonais, esse desenvolvimento glandular ele é muito pequeno. Tá? Existem algumas situações patológicas e outras, no entanto, outras questões fisiológicas que podem gerar um aumento do volume mamário. Então, para diferenciar se trata-se de algo fisiológico ou até mesmo idiopático, ou seja, uma condição na qual há aumento do tecido glandular e não existe uma causa bem definida, porque isso pode acontecer. Então, na medicina, não é como matemática, que tudo tem uma definição clara. Então, existem algumas situações, por mais que se investigue, não se encontra uma causa plausível. Né? E no caso do homem, quando você tem esse aumento do tecido mamário, nem sempre a gente tem identificação da causa, mas a gente precisa investigar. Então, existem algumas patologias genéticas. Eu já tive paciente que só foi identificado uma causa genética já quando estava praticamente um adulto jovem, ou quando estava na transição adulto jovem de adolescente para adulto jovem. Então, nem sempre uma alteração genética ela é grosseira e logo identificada. Algumas alterações genéticas, algumas doenças genéticas, elas podem cursar com desenvolvimento anormal da mama masculina. Existem alguns transtornos hormonais também, tá? Prolactinomas, né? Lesões da hipófise, né? Lesões que produzem hormônios que podem estimular e gerar o aumento mamário. Tá? Existem também, a gente sabe que existem os tumores de mama na mulher, e isso também pode acontecer no homem, então também tem que ser investigado para se afastar se esse aumento da glândula mamária no homem não está por trás disso uma massa tumoral. Tá? Mas o mais comum que a gente observa, no caso do homem, na ginecomastia, tá? Assim, normalmente ela não tem uma doença grave por trás disso, né? Ela é mais comum do que se pensa, é a ginecomastia idiopática, aquela que não tem uma causa definida. Tá? E ela normalmente é simétrica, acontece dos dois lados. Normalmente isso quando gera um inconveniente maior para a pessoa, um constrangimento, tá? Você pode estar indicada a ressecção do tecido glandular, tá? E aí diminuir esse abaulamento mamário, tá? Mas para chegar na indicação dessa cirurgia tem que ser feito primeiro uma investigação prévia, né, da causa da ginecomastia para efetuar o tratamento, porque se o que tiver por trás da ginecomastia for uma doença hormonal, então não é necessariamente cirúrgico. Então, primeiro tem que ser tratada a causa básica. Então, se o problema é hormonal, vai ser feito o tratamento hormonal com o endocrinologista, e aí, se for necessário, após o tratamento hormonal e depois de ter sido revertida a alteração hormonal, se ainda houver um aumento do tecido glandular, pode ser pensado na ressecção cirúrgica, na cura cirúrgica da ginecomastia, da ressecção desse tecido glandular que está gerando esse constrangimento aí no homem. Tá? Quando esse aumento do tecido glandular masculino ele é assimétrico, especialmente quando ele é apenas de um lado, então as causas idiopáticas, né, que não tem causa definida, ou causas hormonais são menos comuns. Tá? Então a gente já pensa, já tem que ter uma atenção maior para saber se não é uma lesão tumoral. Lembrando que existem também lesões benignas. Quando a gente fala em tumor, não obrigatoriamente a gente está falando de câncer. Tá? Mas se você tem um aumento da região
da mama, né? E não está muito claro, isso está aumentando, eventualmente está doloroso, né? Tem descarga mamilar, ou seja, sai líquido da ponta do mamilo. Então, sintomas assim que geram uma preocupação maior, não deixe de procurar o seu médico para fazer uma avaliação e buscar a causa do problema para poder fazer com que esse inconveniente seja resolvido. Existe uma outra situação que às vezes é difícil de diferenciar da ginecomastia, às vezes estão associadas, que é a lipomastia. Então, o que é isso? Então, a lipomastia é um aumento de tecido gorduroso no local da mama. Então, não é tanto o tecido glandular que está aumentado. Então, isso é muito comum na obesidade. Então, você pode ter um aumento do tecido gorduroso nas regiões e aquele abaulamento na região correspondente às mamas não é devido à glândula, é devido ao tecido gorduroso, né? E nesse caso já é um problema mais estético. Normalmente quem lida com esse tipo de situação, tanto o cirurgião geral, ou o mastologista, ou o cirurgião plástico, são profissionais que também podem resolver o caso, né? Eventualmente pode ser pensado em fazer uma lipo para também melhorar o resultado final, mas não raro há a necessidade, quando ela está mais acentuada, quando está gerando um constrangimento maior, de ser feito um procedimento cirúrgico para a ressecção dessa área que está gerando esse abaulamento todo. Tá bom? Então, se esse vídeo foi interessante para você, dá uma curtida aí, comente se você achou interessante. Já ouviu falar nisso? Ginecomastia, né? Lipomastia. São situações que acontecem, às vezes preocupam muito, tá? E não raro são situações tranquilas, simples, eventualmente cirúrgicas, e que quando é feito tratamento cirúrgico, tá? Não há qualquer problema, a gente opera também, a gente está acostumado a ver isso, os pacientes saem sem nenhum problema, tá bom? Então, um forte abraço, obrigado pela companhia até aqui e até o próximo vídeo.